Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula para a disciplina Modelo de Gestão. Eu sou o professor Edmilson, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai abordar, no nosso terceiro encontro, na nossa aula 3, nós vamos abordar o conteúdo referente à unidade 3, que trata sobre organização e liderança, tá? Nosso conteúdo, a minha fala aqui está dividido nesses tópicos: tipos de organização, né? Estrutura organizacional, poder, autoridade e responsabilidade, e a função direção, liderança, tá? Então, nessa unidade, a gente aborda duas funções administrativas, tá? A unidade 3 ela aborda duas funções administrativas, como a gente vai colocar aqui direitinho para vocês. Lembrando sempre, tá? Eu acho interessante fazer esse apanhado. Nosso conteúdo ele é composto por 4 unidades. Unidade 1 nós já vimos, unidade 2 nós já vimos. Unidade 1 trata sobre a administração geral. A unidade 2 trata sobre as funções organizacionais, né? Financeiro, marketing, RH, produção. E sobre a primeira função administrativa, planejamento. E a unidade 3, que é a nossa unidade agora, ela trata sobre organização e liderança, ou organização e direção, que são também duas funções administrativas, tá? Vamos ao nosso conteúdo. Então, primeiro relembrando, tá? Ou contextualizando o que vem pela frente. Na aula anterior, vocês devem lembrar que nós colocamos aqui o processo administrativo como sendo aquele processo que todo gestor, não apenas administradores, mas gestores de uma maneira geral, eles vão acabar encontrando quando eles vão ter que lidar com a gestão de um negócio. Seja a empresa no geral, ou seja, uma unidade organizacional específica, num departamento ou numa área especificamente. Então, a gente tem o planejamento, a organização, a direção, a liderança e o controle, né? Então, colocamos aqui o planejamento como aquela etapa, aquele processo onde a gente coloca, onde nós deixamos, né, de maneira clara quais são os objetivos a serem alcançados, as estratégias, as táticas que serão utilizadas para que esses objetivos sejam alcançados. Então, o que se quer e como se quer alcançar. E aí a gente tem a função seguinte, a etapa seguinte, a função administrativa seguinte, que é a organização. Que aqui a gente coloca no primeiro momento apenas como definir como deve ser feito e quem deve fazer. Daqui a pouco a gente explica direitinho, né, aprofundando. Depois, direção, né, liderança, liderar e motivar os membros da organização. E depois a função controle, né, que é monitorar o desempenho para garantir que os objetivos sejam alcançados. A função controle a gente aborda na unidade 4, tá bom? Vamos lá. Então, agora nós temos organização e direção. E já para ficar claro, tá? Quando a gente fala de direção, né, dependendo da literatura, da apostila do livro que você estiver abrindo, vai constar a palavra liderança, tá? Mas tudo dentro aí de um contexto, tudo alinhado, não está errado, tá? Tanto direção como liderança, eles abordam a mesma perspectiva, os mesmos temas, não tem nada de errado em relação a isso, tá bom? Na apostila de vocês, vocês vão encontrar como liderança em alguns momentos, ou na maior parte, vocês vão encontrar liderança, tá? Então, primeiro questionamento, né? Organização ou organização? Como assim, Júnior? Organização ou organização? Bom, esse questionamento a gente faz até para que vocês não confundam, tá? Eventualmente numa questão de prova que vocês forem fazer ou algum trabalho,
de certa forma, a duplicidade que esse termo ele carrega. E quando a gente fala de organização, a gente pode estar falando sobre organização, organizações, ou a gente pode estar falando sobre o processo de organização, tá? Então, cuidado para não confundir a entidade, né, formal ou não, as organizações formais ou informais, como a gente falou anteriormente na aula 1. Cuidado para não confundir a entidade com o processo. Então, para ficar bem organizado e mais claro, na própria unidade 3, no início da unidade 3, no capítulo, vocês conseguem encontrar essa figura aqui, ó, ou esse esclarecimento. Então, organização, a gente pode colocar como uma entidade social, com todas aquelas definições que a gente já colocou anteriormente, né? Agrupamento de pessoas organizadas para alcançar um objetivo específico, né? Então, um grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns. Então, o termo organização ele pode ser utilizado para denominar uma entidade social, né? Organização. Só que, reforçando, é bom ter cuidado, organização também pode ser utilizado como a denominação para a função administrativa. Tá? Então, função do processo administrativo, responsável pela distribuição de trabalho, recursos e autoridade pelos membros da organização. Vou ler novamente. Função do processo administrativo, responsável pela distribuição de trabalho, recursos e autoridade pelos membros da organização. Tá? Então, é preciso que vocês fiquem muito atentos no momento de prova, no momento de uma atividade especificamente, saber o contexto, entender do que é que está se tratando ali quando a palavra organização surgir. Se está lidando com a entidade ou está lidando com a função administrativa. É interessante que vocês tenham cuidado em relação a isso, tá bom? Bom, então a gente tem a organização do ponto de vista, o que a gente trata aqui é a organização do ponto de vista do processo, tá? Do ponto de que ela é um processo, que ela é uma função administrativa. Então a gente tem o seguinte, uma definição. Organização significa o ato de organizar, estruturar e integrar, né, recursos e os órgãos incumbidos, né, de sua administração e estabelecer relações entre eles e suas atribuições. Ou seja, as organizações precisam, né, ser ou estar organizadas para que elas possam produzir melhores resultados. Como a gente colocou lá na aula 1, na unidade 1, né, as organizações, as empresas, né, as organizações empresariais, elas existem para ofertar produtos e serviços, né, para o mercado e que a dinâmica do mercado é que empresas em um determinado segmento elas vão de alguma forma competir entre si, né? Porque as demandas sempre são de alguma forma limitadas, né? Então sai na frente, digamos assim, aquelas organizações que estiverem mais bem organizadas, tá? Onde as coisas estão mais claras, onde cada um sabe aí o que precisa fazer. Bom, então mais aqui um esclarecimento, né? Mais uma conceituação. Assim como as outras funções administrativas, organizar. Assim como as outras funções administrativas, é um processo de tomar decisões, dividir o trabalho, atribuir responsabilidades a pessoas, estabelecer mecanismos de comunicação e coordenação, ordenando e alocando recursos. Tá bom? Então, aí uma outra perspectiva para organização. Pronto. Essas etapas, elas não estão descritas, tá, tal qual estou colocando aqui, lembrando, são
são mídias diferentes, né? Uma coisa é você ler uma apostila, outra coisa é você, né, ler uma aula expositiva sobre um determinado tema. Então, os formatos eles acabam ficando um pouquinho diferentes. Então, eu vou colocar aqui numa perspectiva um pouco mais didática, né, de apresentação do que aquela de uma leitura de um texto corrido. O que é que significa o processo administrativo? Quais são as etapas que compõem o processo administrativo? Tá bom? Pronto, então vamos lá. Principais etapas que a gente poderia listar que compõem esse processo de organização. Botar ordem na casa, tá? Botar ordem na casa é o que significa organização. É preciso que fique claro isso. Então, primeira etapa, analisar quais são os objetivos e os trabalhos a serem realizados. Então, isso vale tanto para no contexto organizacional macro, como no contexto de uma organização informal, né? É importante você perceber isso. Analisar os objetivos e o trabalho a serem realizados. Segunda etapa, dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Dividir o trabalho de acordo com os critérios mais apropriados para a realização dos objetivos. Terceira etapa, definir as responsabilidades pela realização do trabalho. Definir as responsabilidades pela realização do trabalho, tá? Quarta etapa, definir os níveis de autoridade. Definir os níveis de autoridade. E quinta etapa, desenhar a estrutura organizacional. Ou seja, o resultado dentro de uma organização do processo, né, de organização, o resultado, né, dentro de uma empresa do processo de organização, para não confundir, é o desenho da estrutura organizacional. E existem tipos e tipos de estruturas organizacionais, tá bom, pessoal? Depende muito de como a empresa vai ser organizada. Então, vamos lá. A gente poderia colocar isso numa diagramação um pouco mais interessante. Então, nós temos, pronto, análise dos objetivos, o que é que se quer com cada tarefa, né? Qual é o objetivo das tarefas a serem realizadas. Vai haver uma divisão do trabalho cada pessoa vai ficar incumbida, né, do que é que precisa ser feito. E nessa divisão do trabalho, ela se desmembra em dois elementos: definição das responsabilidades e definição da autoridade. E por fim, a gente tem aí o resultado disso, o resultado do processo, o desenho da estrutura organizacional. Tá joia? Então vamos lá. Divisão do trabalho, tá? Logicamente a gente tem ali antes análise dos objetivos. Como é que a gente faz esse link? Olha só, a divisão do trabalho em unidades ocorre para alcançar um objetivo específico. Então, existe um objetivo a ser traçado e unidades de trabalho, especificamente, serão organizadas, serão desenhadas, literalmente, para que cada unidade de trabalho consiga desenvolver as suas tarefas para que aquele objetivo seja alcançado. Então, dentro de uma organização, para se alcançar os objetivos específicos, a gente tem unidades de trabalho que poderiam ser denominadas, por exemplo, a área de marketing, a área de gestão de recursos humanos, a área de produção daquela empresa, né, ou a área de operações, se for uma empresa prestadora de serviços, tá bom? Então, as unidades de trabalho existem para que possa ser alcançado, cada um fazendo dentro da sua especialidade, né? Cada um possa, de alguma forma, contribuir para que a empresa alcance aquele objetivo específico, aquele objetivo geral. Bom, como é que são normalmente conhecidas essas unidades de trabalho? Como é que normalmente a gente conhece essas unidades de trabalho
dentro de uma empresa, normalmente elas têm um nomezinho muito característico, muito conhecido. Olha só. No contexto organizacional, essas unidades de trabalho, elas são normalmente conhecidas como os departamentos. Tá? Elas são conhecidas como departamentos. Então, como é que a gente deveria designar aí departamento? O que é um departamento dentro de uma organização? Uma área, uma divisão ou um segmento distinto de uma empresa sobre o qual um administrador, né, um diretor, um gerente, supervisor, dentre outros, tem autoridade para desempenho de atividades específicas. Ou seja, ele tem autoridade para comandar, né, o desempenho de atividades específicas. Então, fica esse esclarecimento, tá, que o termo departamento, ele é um termo que às vezes ele é muito genérico e às vezes aproximativo, porque depende muito até da própria organização do qual você está falando. Pode ser o departamento de produção, pode ser a divisão de vendas, pode ser o setor de compras, a seção de contabilidade em uma empresa. Né? Então, algumas empresas não utilizam o termo departamento, utilizam o termo célula ou unidade mesmo. Na área de marketing, algumas empresas denominam a célula do cliente para determinar que aquele departamento ele é voltado para lidar com o mercado. Então, depende muito da organização da empresa do qual a gente está falando. Pronto, divisão do trabalho. Dependendo da empresa, tá, a terminologia pode ser usada de maneira um pouco mais casual e pouco ordenada. Ou, como ocorre em outras empresas, a chamada departamentalização define hierarquias. E normalmente não é uma regra, tá? Novamente, isso depende de empresa para empresa. Normalmente, nós teríamos aí o responsável, que tem a autoridade, né? E a área especificamente, a gente teria um superintendente para cuidar de uma divisão, autoridade sobre uma divisão. Um gerente tendo autoridade em um departamento, ou um chefe lidando ali com uma seção, um supervisor lidando com um setor especificamente. Tá? Então, normalmente essas associações elas vão acontecer. Normalmente isso vai acontecer empresas de grande porte, depende muito. Na verdade, depende muito do tipo de empresa que você está falando. Empresas mais recentes ou empresas que passaram por novas modelagens de trabalho, de organização, de redesenho de processos, o mesmo mudança no modelo organizacional podem ressignificar ou renomear essas unidades ou mesmo esses cargos, tá bom? Então, pronto. O que nós temos aí a definição de objetivos e as unidades, sendo as unidades de trabalho, sendo determinadas, e essas unidades com nomes específicos aí sendo atribuídos dependendo da organização e da empresa, né? E aí nós temos a divisão do trabalho, que se desmembra aqui em dois tópicos, definição de responsabilidade e definição de autoridade. Para a gente falar sobre definição de responsabilidades, um questionamento aqui para refletir. O que é que me dá respaldo para estar dentro de uma empresa? O que é que me mantém de maneira significativa dentro de uma empresa? O que é que me garante, de certa forma, a permanência dentro de uma empresa? O que garante é o fato de que você tem uma responsabilidade definida lá dentro. Se você não tem nada para fazer lá dentro, ou se de repente você percebe ou percebem, né, que você não tem atribuição nenhuma, que você não tem responsabilidade nenhuma, existe uma chance, né, de você alguém dizer, olha, ele não precisa estar aqui, ela não precisa estar aqui dentro dessa empresa, tá? Então é preciso ter cuidado em relação a essa questão. Você precisa, dentro de uma organização empresarial, você tem algum tipo de responsabilidade. Então, respondendo aquela pergunta, né, o que me dá respaldo para estar dentro de uma empresa? As obrigações de um indivíduo para com a realização de tarefas ou atividades específicas, ou seja, as
responsabilidades. E faz parte do processo de organização estabelecer isso, quais são as responsabilidades de cada um. Responsabilidade barra função, né, mesmo termo, significa que se atribui a uma pessoa, né, uma tarefa que ela deve desempenhar. Tá? Então, responsabilidade significa que se atribui a uma pessoa uma tarefa que ela deve desempenhar. Bom, de que maneira a gente formaliza, né, o conjunto dessas tarefas? Que nome se dá a essa formalização da todas as responsabilidades ou funções que alguém tem dentro de uma empresa? Uma palavrinha pequenininha, mas que tem um significado muito grande. Vamos pensar, vamos pensar. Exatamente. O cargo, né? O conjunto das tarefas pelos quais uma pessoa é responsável formaliza-se pelo cargo que essa pessoa tem dentro de uma empresa. Mas, Júnior, está confuso. Qual é a diferença aí? Olha, o cargo é uma formalidade que define as especificações relacionadas com a tarefa a executar. A descrição do cargo, tá, pessoal, formaliza o comportamento que as pessoas devem ter. Na descrição do cargo, a descrição do cargo formaliza o comportamento das pessoas que ocupam aquele cargo. Aí a gente tem a função, que é a atividade executada por meio do cargo que alguém exerce, tá? Então, o cargo é que sempre vai levar alguém a executar algumas funções. É como se o cargo fosse, literalmente, é o título que você tem. E existem as funções que são atribuídas a você dentro daquele cargo, tá bom? Então, qual é a sua função dentro de uma organização? Então, você tem uma função dentro de uma organização, você tem algumas funções que você precisa desempenhar dentro da organização, e isso vai dar o tom, né, de qual denominação que o seu cargo tem. Pronto, definição das responsabilidades dentro da divisão do trabalho, tá? E aí a gente tem a definição da autoridade, tá? Então, se existem responsabilidades, se as pessoas têm responsabilidades específicas atribuídas a ela, né, então ela está sob o comando de alguém. Alguém ali dentro tem autoridade para supervisionar, para mandar, para determinar, né, para esclarecer, né, para lhe orientar em relação às funções que você precisa desempenhar, tá? Então, autoridade significa que a pessoa tem o poder e o direito de tomar decisões, dar ordens e prover recursos, tá? Autoridade significa que a pessoa tem o poder e o direito de tomar decisões, dar ordens e prover recursos. Pronto. O que distingue um poder de outro, existem poderes e poderes, né, dentro de uma organização empresarial. O que distingue um poder de outro é a relação de dependência entre o detentor do poder e os possíveis receptores de poder. E aí, na unidade 3, vocês vão encontrar algumas especificações ou tipologias, tá, que descrevem esses tipos de poderes que existem nessa relação da divisão do trabalho e das atribuições de responsabilidade. A gente tem, por exemplo, o que a gente chama de poder coercitivo. Tá? Esse poder coercitivo deriva da percepção do receptor sobre a capacidade do detentor de poder punir ou recomendar sanções. Né? Quando isso acontece, as pessoas podem modificar o seu comportamento por receio de serem castigadas. É o poder baseado no medo, poder coercitivo. Tá? O outro tipo de poder é o poder de recompensa. Variante agora positiva, né, do poder coercitivo, já que resulta aí da capacidade de recompensar ou outros influenciando o comportamento destes pelo controle do sistema de retribuição. Por exemplo, salário, bonificações, de certa forma, sim, a submissão obtida com base na capacidade de distribuição de recompensas. Né? Recompensas, é interessante lembrar que sejam valiosas, obviamente, aí,
pelos outros, que tem um valor, que tem importância para todas as pessoas, né? Na qual você objetiva ali que você tem o intuito que executem algum tipo de atividade, tá? Poder legítimo, né? Poder legítimo, a gente tem o seguinte, a descrição, decorrente da posição hierárquica detida, ou seja, do posse de autoridade formal. É o caso de poder detido por membros organizacionais em níveis hierárquicos superiores, o poder que uma pessoa recebe como resultado da sua posição na hierarquia formal de uma organização. Então, é poder legítimo, né, de um supervisor, de certa forma, determinar, orientar, estabelecer o que precisa ser feito, como deve ser feito, fazer correções, né, imprimir algum tipo de melhoria. Tá bom? Pronto, então nós temos aqui poder coercitivo, poder de recompensa e poder legítimo, tá? Existem mais dois, o chamado poder referente, ou carismático, associado a uma imagem altamente favorável, o que faz com que os outros acreditem e admirem suas ideias, né, no caso de quem detém o poder. Líderes, normalmente a gente conhece quem detém esse tipo de poder como líderes na literatura mais atual, né? Influência baseada na posse por uma pessoa, né, de traços pessoais ou recursos desejáveis. E por último, a gente tem o poder de competência ou perícia, tá? Resultado de competências, conhecimentos e aptidões distintivas. A relação entre o consultor e cliente organizacional deriva da percepção de que o primeiro tem competências necessárias que podem ajudá-lo a superar os problemas organizacionais, influência baseada em habilidades específicas ou em conhecimentos. Né? Como o próprio nome diz, eu vou seguir aquela pessoa porque eu sei que ela tem competência para isso, para ditar como as coisas precisam ser feitas e como as coisas não devem ser feitas, né? É perito. Bom, então a gente tem aí divisão do trabalho, que se divide, né, em definição de responsabilidades e definição de autoridade. Agora é o seguinte, a autoridade ela significa que a pessoa tem o poder e o direito de tomar decisões, dar ordens e prover recursos. Então a gente poderia dizer que a autoridade ela é, de certa forma, a contrapartida da responsabilidade. Pois, por exemplo, como o gerente tem responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, né, as organizações dão-lhes autoridade sobre essas mesmas pessoas. Então, engloba o poder de utilizar ou comprometer recursos organizacionais, está relacionado ao direito legal de dirigir ou comandar integrantes de uma equipe, mas jamais, né, essa imagem aí que vocês estão vendo. Uma vez que o gerente tem responsabilidade pelo desempenho de outras pessoas, as organizações lhes atribuem, né, autoridade sobre as pessoas. Então, essa visão ultrapassada, né, da autoridade, do que seria a autoridade, a tendência dela já deveria, né, ter sumido. Porque a autoridade hoje a gente enxerga mais próximo do que a gente chama de liderança, que a gente aborda daqui a um pedaço. Bom, uma vez estabelecida a divisão do trabalho, o que se quer, né, divisão do trabalho e as atribuições de responsabilidades e autoridades, você tem ali como resultado desse processo todo o desenho da estrutura organizacional. Então, o que seria aqui a estrutura organizacional? A gente tem aí definindo, é o resultado de todo o processo de decisões, é o resultado, né? A estrutura organizacional é sempre o resultado do processo de organização. Todo o processo de decisões sobre divisão do trabalho em unidades, tá? Ou departamentos, né? E sobre a atribuição de autoridades e responsabilidades. Acima de tudo, é um mecanismo de coordenação das pessoas e das unidades de trabalho. Então, existe a estrutura organizacional, inclusive a materialização, né, o desenho da estrutura organizacional por meio do organograma, como uma forma de você entender qual é o seu papel dentro da organização.
Normalmente são visualizadas as seguintes informações em uma estrutura organizacional, tá? A divisão do trabalho, a autoridade, a hierarquia e a comunicação e a coordenação, por meio das linhas em um organograma. Pronto. Aí a gente tem a visualização de um organograma, tá? Uma definição aqui para ficar mais até didático. O que é um organograma? É um gráfico que representa visualmente a estrutura organizacional de uma instituição ou empresa. O principal propósito desse modelo estrutural é apresentar a hierarquização, como vocês estão vendo, ó, e as relações entre os diferentes setores ou unidades, né, dentro de uma organização. E a gente tem aqui dois exemplos de estruturas organizacionais, tá? Aí, em azul, a gente tem a organização que chama organização de linha, tá? Em que não há uma interferência entre as chefias e os subordinados. Está claro aí, pelas linhas de comunicação, pela hierarquia. Isso a gente chama de organização de linha. E a gente tem a organização de linha e staff, e assessoria, né? Olha aí a diferença. O chefe ele é auxiliado por funções de apoio ao lado da linha de comando. Literalmente como se fosse uma assessoria. Tá? Tá ali, de certa forma, tentando ajudar, obviamente, na realização, na consecução dos objetivos que são estabelecidos. Aí em destaque o que seria aí o staff. Então a gente tem o seguinte, linha e staff. Nas organizações de linha, né, seria essa aqui, não há nenhuma interferência entre cada nível hierárquico e o nível inferior. Nas organizações de linha e assessoria, você tem essa interferência, né? Essas unidades de assessoria, elas prestam serviços às unidades de linha, em particular o nível superior mais imediato. Exemplos do staff, a gente tem a presidência, esse primeiro retângulo, esse primeiro quadrado aí laranja, nesse organograma, ele poderia representar a presidência da empresa. Então, um elemento aí que comporia o staff, a assessoria, seria, por exemplo, a assessoria de comunicação da presidência, ou assessoria jurídica, ou a área de pesquisa de mercado em algumas empresas. Normalmente, agências de comunicação possuem essa linha de assessoria na pesquisa de mercado, ali na área, fazendo assessoria para a área de planejamento. E a gente tem um terceiro tipo de estrutura organizacional, que são as organizações funcionais, que estão representadas aí, nesse organograma que vocês estão vendo. O que isso significa? Olha só. As organizações funcionais, ou essa estrutura que é organizacional, ela agrupa funções, tá, comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade. Acumula funções comuns ou atividades semelhantes para formar uma unidade. Esse tipo de organização aplica o princípio da especialização das funções. Tá? Diferente de uma organização de linha, onde ela obedeceria aqui uma hierarquia para a solução de problemas, né, o que leva a uma perda de tempo, às vezes, até que a devida providência seja tomada, na organização funcional, que é baseada na especialização, os subordinados têm vários superiores e reportam-se a eles simultaneamente. Olha só, os operacionais aqui. Ó. Eles são subordinados não apenas a um gerente especificamente, mas a vários gerentes. Reportam-se a eles simultaneamente de acordo com a especialidade de cada um. Portanto, a gente tem, e essa extração aqui é da própria apostila de vocês, tá? Na organização funcional, nenhum superior tem autoridade total sobre os subordinados. Tá? A sua autoridade ela é parcial e relativa de acordo com a especialidade. E aí, olha só, perceba que não há necessidade de intermediação na comunicação. As linhas de comunicação, né, elas podem ser, digamos assim, sobrepostas, né, entre os diferentes níveis de cargos ou órgãos para serem feitos diretamente, tá? Assim, nesse tipo de organização existe o princípio funcional com autoridade dividida e especialização.
Um tópico específico aqui, que a gente já começou a falar sobre autoridade, né? É o conceito de amplitude de controle. A atribuição de autoridade envolve os conceitos de hierarquia e o conceito de amplitude de controle. O que é a hierarquia? Olha, está simbolizada aí, obviamente, verticalmente, né, pelo fato de que quem está no nível acima tem aí um poder, né, sobre os que têm a responsabilidade de executar as tarefas nível abaixo. E a amplitude de controle diz respeito a essa linha horizontal que dá o tom do que seria o controle, digamos assim, a extensão do controle ou a extensão, digamos assim, da autoridade que alguém que tem poder tem em uma determinada unidade. Para ficar mais claro, olha só. Uma cadeia de comando, tá? Hierarquia pressupõe e estabelece uma relação de dependência entre cargos ao longo da pirâmide, né, a chamada pirâmide organizacional, como a gente já mencionou anteriormente. Então, amplitude de controle refere-se ao número de subordinados que cada órgão ou cargo pode assumir para supervisionar. Então, quantas pessoas estão aí sob a sua subordinação? Né? Ou sob o seu poder, perdão, estão subordinadas a você. Esse quantitativo de pessoas diz respeito à sua amplitude de controle. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma empresa ou de uma hierarquia, onde o líder aqui no caso, ele tem uma amplitude de controle muito ampla, uma grande amplitude de controle, e aqui a gente tem o caso de uma amplitude de controle mais estreita, tá? Então a gente poderia dizer que uma organização achatada, ela possui poucos níveis organizacionais. Então alguém centraliza ali, acaba centralizando muito, de certa forma, o poder sobre a quantidade de pessoas. E uma organização alta ou aguda, ela possui muitos níveis. E quanto mais níveis a empresa possuir, menor tende a ser, digamos assim, a quantidade de subordinados a uma determinada autoridade, digamos assim, a quem tem poder. O que é que vai influenciar, no caso, essa amplitude de controle? Olha só. A similaridade das funções subordinadas, né? Então, a supervisão torna-se mais simples quando os subordinados fazem as mesmas tarefas e atividades. Então, quando todo mundo está fazendo a mesma atividade, de repente, você pode ampliar um pouco mais a tua amplitude, ampliar o teu controle, perdão. Porque, nesse sentido, você tem como estabelecer exatamente o que cada um tem que fazer, você tem como controlar melhor, já que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Qualificação dos subordinados, né? Quanto mais experientes e treinados os subordinados, tanto menor a supervisão necessária, o que permite uma maior amplitude de controle também. Estabilidade do ambiente, então quanto mais estável for o ambiente, quanto mais o contexto estiver favorável, quanto mais equilíbrio houver, obviamente, amplitudes de controle maiores são favorecidas, podem ser desenvolvidas. Em resumo, tá? Amplitude de controle, também chamada amplitude administrativa, refere-se ao número de subordinados que cada órgão ou cargo pode assumir para poder supervisioná-los adequadamente. Quanto maior a amplitude, menor o grau de atenção e controle que o superior pode atribuir aos subordinados. É aquele caso, assim, eu tenho muita gente para supervisionar, então eu não consigo dar conta de controlar o que todo mundo está fazendo. Geralmente você fala isso quando você tem uma equipe muito grande. Então, se você tem uma equipe menor, então a tua amplitude de controle ela é menor, mas você tem ali a possibilidade de olhar com uma lupa, né, praticamente, o que todo mundo está fazendo. Bom, estruturas centralizadas ou descentralizadas. A gente tem aí um comparativo, e aí até depende muito da questão da amplitude de controle. Ela vai determinar o quanto a estrutura organizacional ela vai ser mais centralizada ou descentralizada. Então, a gente tem aqui, refere-se à localização e à distribuição
tá? Da autoridade para tomar decisões. A centralização implica a concentração das decisões no topo da organização. Na situação de centralização de todas as decisões, devem ser levadas hierarquia acima para a cúpula aprovar ou decidir. Então, essa questão da centralização ou da descentralização das decisões, né, quanto fica concentrado lá no topo ou não, isso depende de organização, isso vai mudar de perfil, de cultura, de empresa para empresa. Algumas grandes empresas possuem na sua cultura uma descentralização e outras empresas possuem aí uma perspectiva de estrutura mais centralizada. Ambas possuem aí suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, vantagens da centralização, que a gente pode, num primeiro momento, imaginar que seja somente ruim essa questão da centralização, né? Tudo ser centralizado demais. Não é, tá? Não é. Existem algumas vantagens, olha só. Primeiro, tomadores de decisão situados no topo e geralmente mais bem treinados e preparados do que os que estão nos níveis mais baixos. Decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais. As decisões geralmente têm a visão global da empresa. São decisões tomadas mais rapidamente, se a coisa está centralizada, alguém decide, todo mundo tem que obedecer, é uma decisão tomada de maneira mais rápida. E os tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a decisão. Eles tendem a concentrar a decisão porque eles tendem a concentrar também, né, todas as informações, todos os dados que precisam para, né, tomar a decisão aí. E proporciona um bom treinamento para administradores médios. Agora, as desvantagens da centralização. Tá? Tomadores de decisões situados no topo raramente têm contato com os trabalhadores e com as situações envolvidas. Então, isso é muito importante. Quando a decisão está muito concentrada lá no topo, é porque normalmente vai existir ali um gap, lá, uma lacuna entre um contato mais corpo a corpo, às vezes, entre quem está lá no nível institucional e quem está no nível operacional. Isso é uma desvantagem das estruturas centralizadas. Bom, pelo envolvimento de muitas pessoas nas comunicações, há muita possibilidade de erro e de distorções pessoais. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos, maior custo para o administrador devido ao melhor treinamento, melhor salário dos administradores nos níveis mais baixos. Os administradores tendem a ter uma visão mais estreita e podem defender interesses específicos de seus departamentos. Então, há desvantagens aí de estruturas que são muito centralizadas. Tá bom? Pronto. Então, reforçando aqui, a gente está no processo de organização. Aqui seria um resumo do que seria o processo de organização e contextualizando que o processo de organização ele faz parte do processo administrativo geral, que, por sua vez, é composto por planejamento, organização, direção ou liderança e controle. Organização e direção e liderança, normalmente, eles estão juntos e misturados. Normalmente, a gente aborda os dois juntos, tá? Então, olha só, você seria um bom líder? Então, quando a gente está falando de liderança especificamente, a gente está falando sobre a função direção, tá? Então, olha só, a direção é tratada como liderança, né? Ou seja, estimular as pessoas a serem grandes executores, dirigir, motivar e comunicar-se com os funcionários. Então, não existe distinção aí exata entre o que a gente denomina como o termo direção, como função administrativa, e o próprio conceito de liderança. Do outro lado, né, o processo de realizar atividades e utilizar recursos necessários para atingir os objetivos desejados. Dirigir faz com que os funcionários executem o que deve ser feito. Tá? A direção estabelece que as relações hierárquicas sejam claras e definidas. Aí a gente tem o seguinte, segundo Maximiano, né, lembrando que eu falei nas aulas iniciais, tá? Todas essas referências, elas têm no final de cada capítulo, de cada unidade, tem ali a descrição de qual é o livro direitinho. Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de colaboradores humanos. O homem que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar finalidades específicas é um líder.
Um grande líder é aquele que tem essa capacidade, dia após dia, ano após ano, uma grande variedade de situações, né? Então, hoje em dia, a gente não fala mais essa questão do chefe, a gente fala mais de liderança mesmo. Então, 3 elementos podem ser destacados quando a gente trata de liderança, tá? Pessoas, poder e influência. Então, pessoas, né? Liderança envolve pessoas com disposição para seguir, obviamente, aí as recomendações, as orientações, as determinações de um líder. Poder, na liderança, sim, existe a relação, o fator poder, né? O conceito está ali ligado ao termo liderança, não tem como dissociar. Tá? Implícita na definição de liderança está a alocação do poder nas mãos de uma liderança ou de poucas pessoas. E a influência, né? A liderança é a capacidade de usar o poder para influenciar o comportamento dos seguidores. E a unidade 3, ela aborda 3 estilos de liderança que eu acho interessante que sejam colocados na íntegra aqui para vocês. Então, a gente tem a liderança autocrática. O que é que seria essa liderança, esse estilo de liderança autocrático? Olha só, quanto mais concentrada a autoridade no líder, né? Quanto mais concentrada a autoridade no líder, mais autocrático o seu comportamento ou seu estilo. Tá? Muitas formas de comportamento autocrático abrangem, né, logicamente, as prerrogativas, né, os direitos que a gerência tem para isso, como as decisões que independem de participação ou aceitação, o que torna degenerativo e patológico, transformando-o num autoritarismo. Então, esse estilo de liderança autocrático, pessoal, envolve aí termos como arbitrariedade, tirania, despotismo, né? Às vezes violência psicológica sendo utilizada, quando não, às vezes violência física. Né? A gente tem um estilo de liderança democrático. Né? Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais democrático é o comportamento do líder. Né? Então, repetir que isso é importante. Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais democrático é o comportamento do líder. Então, os comportamentos democráticos envolvem uma espécie de influência, tá? Uma participação dos liderados no processo de decisão, no uso da autoridade por parte do dirigente. Os líderes democráticos ou participativos, eles envolvem bastante seguidores no processo de decisão. E a gente tem aí, na verdade, um outro extremo, né? Quando a gente tem ali no extremo, a gente tem o autocrático, né? O que beira a tirania. Do outro lado, a gente tem o estilo de liderança que a gente chamaria de liberal, tá? Nesse caso, o líder transfere a sua autoridade, né, a autoridade para os liderados, conferindo-lhes aí o poder de tomar decisões. Ser liberal implica a decisão de abdicar deliberadamente do poder de tomar decisões, tomar algumas decisões, né, que são delegadas para os liderados. Quanto mais o líder delegar decisões para os liderados, mais liberal é o seu comportamento, tá? E a gente tem para essa autora aqui, os líderes liberais, né, são também chamados de laissez-faire, por serem frouxos e permissivos e por deixarem seus seguidores fazerem o que quiserem. Isso numa perspectiva, tá, gente? Perspectiva de extremos mesmo. A gente tem o estilo de liderança autocrático para o estilo de liderança mais liberal. Então, a gente poderia colocar aí o meio termo, né, o líder democrático, como sendo o estilo de liderança ideal, o mais sadio. Fechando essa unidade com essa pequena frase aqui: liderar não é impor, né, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Bom, fechamos assim a agenda da nossa aula 3, tá? Organização e liderança, onde nós falamos sobre tipos de organização, a estrutura organizacional, poder, autoridade e responsabilidade e direção e liderança, tá? Novamente, faça a recomendação, estejam atentos às atividades, perguntem, estejam em contato com os tutores, né, com a tutora da disciplina, né, ajudem os tutores a ajudarem vocês, perguntem, participem, tá? Assim todo mundo tem um aproveitamento mais adequado sobre o nosso conteúdo. Agora eu vejo vocês na nossa unidade 4 falando sobre controle, tá bom? Tchau, tchau.